Quem chega comigo agora já me diz um alô, já me diz de onde é. Para mim é muito importante ter a sua presença aqui na nossa live. Bom, vamos lá. Vamos à terceira pergunta de hoje, viu? Terceira pergunta de hoje é da minha querida aluna Dora. Ela diz o seguinte: professor, preciso da sua ajuda. Meu bolo, o morango está soltando muita água. Fiz a cinta de contenção com chantilly. Antes eu piquei e coloquei o açúcar, deixei na peneira por 1 hora antes de colocar no bolo. E o que eu faço? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é o seguinte, é que o morango, ele libera realmente muita água. É uma fruta, né? E é uma fruta que ela tem um percentual grande de água. Então você tem que sempre levar em conta isso. O que eu aconselho é contenção na lateral. Ela já fez. Colocar o morango picado numa peneira e deixar de sorar com uma colherzinha de açúcar. Ela também já fez. E ainda assim, o problema ele persiste. Aí a gente vai ter que ir para uma outra questão. Quanto é de calda que você coloca no seu bolo e qual é a massa que você está trabalhando? Tem massas que são massas muito mais úmidas. Massa muito mais úmida, não te aconselho nem que você molhe, que você simplesmente coloque a fruta lá. Uma outra questão é quantidade de morango. Ah, mas professor, eu gosto de colocar muito morango. Sim, mas você está arriscando o seu bolo. Então tem que ter um conjunto, né? Geralmente o morango não vai sozinho, ele vai acompanhado. Então, ou você faz uma geleia, vai ter gente que não vai gostar. Se a pessoa quer realmente natura, então você pode fazer da seguinte forma, vai um bizu que eu acho que vai te ajudar. Primeiro, corta o morango, deixa de sorar, como você já tem feito, ok. Na hora de colocar, não molhe o seu bolo, sabe? Se for molhar, molha bem pouquinho. E na montagem, primeiro coloque o morango sobre a massa e coloque o recheio sobre o morango. Por quê? Quando ele começar a liberar o líquido, ele vai liberar o líquido em cima da massa e vai umedecer a massa, ao invés dele liberar o líquido sobre o recheio e amolecer o recheio, tá? Então, primeiro ponto, a massa que você está trabalhando, identificar se vai precisar colocar calda realmente ou não, se é um pão de ló, se é uma genoise, se é uma chiffon, se é uma chapa de dobos, se é uma manteigada, sabe? Tudo isso você tem que identificar e entender bem a umidade que essa massa passa. A outra questão é o morango, dissolva o morango, tenta colocar o morango na massa, tá? E a terceira questão é não abusar no morango, não colocar em excesso. Se for slice cake, se for uma fatia, se for um bolo no pote, estamos falando de uma outra situação. Agora, se você vai simplesmente montar um bolo de estrutura, um bolo alto, um bolo que precisa ficar numa vitrine, que precisa ser transportado, que tem que ser entregue para o seu cliente. Você tem que levar em consideração tudo isso que eu te falei. Então, espero ter conseguido te ajudar, tá bom? Depois manda mensagem para a gente aqui, manda uma réplica para a gente entender se agora os seus problemas acabaram.